Olá, pessoas lindas e abençoadas, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Cris Cole e hoje eu tenho um vídeo aqui muito especial. Não vem de mim, vem da parte do Senhor, e por isso eu creio que vocês que estão aqui assistindo esse vídeo sairão daqui renovados e curados para a honra e glória do nosso Deus. Gente, eu tô até com meu coração... Ai, como Deus é maravilhoso! Porque, gente, eu estava vendo alguns vídeos esses dias, algumas alunas compartilham comigo, pra mim, né? E eu vou assistindo e Deus vai falando. E algo me veio de trazer esse assunto hoje. E olha, se preparem porque vai ser dupla honra. Porque eu vou falar sobre como se desligar, como se desconectar emocionalmente, mentalmente dos narcisistas. Por que que isso acontece? Porque tem muita coisa, é um conjunto, é multifatorial. E também eu vou falar sobre algo que me mandaram um áudio essa semana perguntando: Cris, por que que é tão difícil superar? Dar a volta por cima e depois se relacionar novamente com outra pessoa. Pós-abuso narcisista. Então, gente, vamos falar sobre isso. Como funciona um relacionamento abusivo para a gente poder entender por que que é tão difícil você se desconectar, tanto mentalmente quanto emocionalmente. Nós sabemos que essas pessoas, elas são pessoas que manipulam, elas precisam ser lembradas, é tudo sobre elas. E é criado tudo um vínculo emocional que eles manipulam porque eles estudam, ok? Eles estudam como fazer, como entrar na mente da pessoa, como fazer com que a pessoa lembre de você. Eles sabem como funciona o nosso cérebro. Nós, como a gente não vive disso, a gente não manipula, a gente tem propósito para ser vivido aqui nessa terra, a gente tem mais o que fazer, né? Nessa vida, nós não funcionamos como eles. E até que Deus nos revele, você não tem como imaginar, ter ideia de que alguém é capaz de fazer isso. Porque não tem sentido para nós, não tem razão de ser. Então, é criado um vínculo emocional que, na verdade, da parte delas, não existe. A parte dessas pessoas não existe isso. Mas eles sabem como fazer com que isso ative em você um sentimento, uma emoção, vontades, desejos. Como causar algo em você, como marcar na sua vida algo que seja para sempre inesquecível. Eu vou falar primeiro dessa parte onde vai mexer com os nossos pensamentos, com os nossos comportamentos, e logo em breve eu também falarei da parte espiritual, porque os dois andam juntos, não tem como separar um do outro. E eu vou falar também sobre, com base na minha experiência e também com a palavra de Deus, que é a verdade que nos liberta. Como sair disso, como conseguir depois se relacionar novamente e como você conseguir se desligar, desconectar dessa pessoa narcisista, porque muitas vezes, gente, o que acontece? Você tá nesse relacionamento, seja o tempo que for, eles vêm com intensidade, eles vêm já com as táticas de manipulação para entrar na sua mente, para causar algo em você, para você começar a ficar dependente emocionalmente dessa pessoa. Mas nós sabemos que muitas vezes a pessoa já teve esse desligar emocionalmente, mas ainda assim, olha, já nem tá mais no relacionamento. É muito comum, eu passei por isso. Você depois não tá mais com a pessoa, não tem mais um sentimento, mas você ainda não consegue se desconectar na mente. Pensa o dia inteiro na pessoa, às vezes por conta de tudo que fizeram, né? Deus revela e aí a gente começa a pensar: meu Deus, como assim? Essas pessoas existem? Como que é isso? E aí a gente vai e busca vídeos e busca informação, a gente quer entender por que eles fazem isso, por que eles manipulam, né? Por que que eles vivem disso? Como que pode uma pessoa ter prazer? Muitos têm prazer em fazer o mal ao próximo, mas basicamente o que vai nos fazer ficar conectados, né? Ligados a essas pessoas são todas as manipulações, porque vira um vício. Eles começam a causar em nós, trazendo dopamina, elogios, emoção e viagem e presentes. Veja, é tudo muito intenso e o nosso cérebro, ele gosta disso. Na verdade, não é que ele gosta, mas ele não esquece realmente.
Lógico que também juntamente com a parte espiritual, porque muitos vão usar de macumbaria, muitos fazem macumba, serviço, né? Trabalho de macumbaria, muitos feitiços de encantamento para você não conseguir esquecer ele ou ela e depois você não conseguir se envolver com mais ninguém também. Isso existe, ok? Por isso que eu falo que algumas situações é somente com jejum e oração. Outros com oração, você direto na fonte da vida você já consegue. Mas muitas pessoas depois ainda ficam sonhando, tendo pesadelos. Eu tive experiência nesse sentido também, eu vou compartilhar com vocês. Mas voltando ao vício. Criada uma dependência emocional, você começa a depender dessa pessoa sem nem perceber. Porque parece tudo muito bom e parece ser verdadeiro, então você está assim, achando que está vivendo um sonho, que Deus está respondendo às suas orações e que chegou o homem, a mulher da sua vida. E às vezes pode ser também pessoas que vêm como uma amiga, um amigo, e vêm com essa conexão, porque o jogo é muito parecido. Eles vão com love bombing, enchendo a sua bola, ganhando sua confiança. Eles sabem o que você precisa, eles sabem as suas feridas que você muitas vezes ainda não tem noção. Então eles vão preenchendo isso, eles vão alimentando isso. E aí quando de repente eles começam a parar, você começa a se desesperar. Por quê? Porque agora você crê, sem nem saber, né? Que se não é essa pessoa ali, você não vai conseguir ficar bem. Quanto você fica quando essa pessoa está ali com você. É exatamente o que eles querem causar, né, na gente. Então eles vão levar as pessoas para ir em restaurantes, viagens. Nem todos são assim, ok? Mas a grande maioria, eles precisam ser lembrados. É tudo sobre eles. Eles precisam marcar presença. Eles precisam fazer com que você jamais esqueça ele ou ela, porque eles precisam se sentir mais do que Deus. Lúcifer, lembra? Ele quis ser mais do que Deus, virou Satanás, e essas pessoas são seguidores de Satanás, então eles vão agir do jeitinho que o paizinho dele age. Inclusive, que é o principal fato, a mentira. A vida deles é uma mentira, eles são uma mentira, e eles vão fazer com que a gente acredite e compre essa mentira achando que é verdade. Gente, o engano, o nome já diz, né? Se não fosse tão parecido com a verdade, não enganaria ninguém. Mas eles fingem ser anjos de luz, então parece um sonho sendo realizado. A pessoa maravilhosa, e daí você começa a admirar essa pessoa, você se sente tão bem porque essa pessoa fala tudo que você gostaria de ouvir, tudo que você não ouviu até então, e aquilo começa a te fazer bem, começa a te dar ânimo, disposição. Você começa a ver o lado bom das coisas e aquilo te faz bem, isso vem da dopamina. Olha só, nosso cérebro, eu fiz um curso uma vez que ensinava como você gravar na sua mente, assim, lembrar das coisas, né? Trabalhando na memória. Então ele falava assim no curso, um instrutor, ensinando essa técnica. Imagina que você tem que ir no mercado, você tem que comprar 5 coisas. A maioria das pessoas falou 3 itens, já falei, manda mensagem para eu lembrar, porque passou de 3 eu já não lembro mais, tá? Então imagina 5 coisas que você precisa comprar. E para você não precisar marcar, o que você vai fazer? Você vai começar a imaginar na sua mente coisas assim que são surreais, sabe? Que é fora da realidade, que é uma coisa assim de você olhar e falar, nossa, como assim? Por exemplo, vamos dizer que você precisa comprar carne, melancia, banana, arroz e feijão. Deixa eu ver se eu vou lembrar tudo isso, tá? Aí vamos lá, melancia. E você imagina você andando com um chapéu todo feito de melancia, as sementes caindo enquanto você vai andando, a melancia, o cheiro da melancia, aquele chapéu enorme, sabe, tipo chapéu mexicano, as sementes, tudo, aquele chapéu rosa, aquele cheiro, as pessoas te olhando enquanto você vai passando ali pelo mercado. Aí a carne você pendura no seu brinco, imagina que tem 2 pedaços de carne assim, ó, filé mignon, enquanto você vai andando, aquele bife vai movendo e aquele cheiro, né? Aí você vai, nossa, coisa nojenta, mas assim, imagina ali o brinco com essa carne pendurada dos 2 lados.
A banana, gente, imagina você andando um sapato e a banana na sola do seu sapato e você tentando se equilibrar e aquilo escorregando, tipo o jogo do Mario, Super Mario, que joga as bananas lá, a casca da banana para o carro de trás deslizar e sair da competição. Então imagina toda essa cena, o Mario, a banana, a casca da banana e você andando tentando se equilibrar. Depois o arroz, imagina você com uma bolsa toda feita de arroz. Gente, uma bolsa toda feita de arroz, imagina isso. Sim, e dentro da bolsa também tá cheio de feijão. E daí você vai andando, de repente esbarra, cai a bolsa no chão, feijão voa para tudo quanto é lado. As pessoas começam a vir te ajudar e aí você não sabe mais o que é arroz, o que é feijão. Enfim, vai ter como você esquecer? Lembra aí o chapéu da melancia, o brinco de bife balançando, o cheiro, a banana, você tentando se equilibrar na sola do seu sapato, imaginando o Mario no supercar vindo atrás, escorregando na casca da banana. Gente, olha o que a imaginação da gente não faz, né? Por que que o nosso cérebro lembra? Ele lembra também por repetição, né? Coisas marcantes, coisas intensas. Então eles vão usar de brigas também, porque são momentos que marcam. Por que que vocês acham que muitos deles, na data do seu aniversário, um momento especial, eles vão fingir que esqueceram teu aniversário, não vão te dar parabéns, ou não te dão presente. Outros vão te dar presentes maravilhosos também, inesquecíveis, uma viagem para Paris. Sim, muitos fazem isso. Tá? E você vai ficar com aquilo o resto da sua vida. Tem uns que, gente, até as fotos que eles tiram é tudo memórias que eles querem deixar ali para que a pessoa depois, se um dia não ficar mais junto com ele ou com ela, lembrem deles. Pensem neles. Eu lembro que eu tive o que foi o pior comigo, ele me deu um cachorro, o outro tatuagem, queria dar tatuagem para mim. Por quê? Porque é uma coisa que vai estar no teu corpo o resto da vida. Então, na mente deles, né? Eu pensava, gente, a tatuagem é o que eu escolhi, que eu, né, a pessoa só pagou, entende? Mas na cabecinha deles, nossa, vai estar gravado nela. Ela vai lembrar de mim toda vez que ela olhar. Só olha a necessidade de se sentir alguém, de se sentir importante, de serem... Porque, na verdade, provavelmente na infância deles, no trauma que eles tiveram, eles não foram vistos, eles se sentem nada, invisíveis, não tendo valor nenhum, se sentindo lixo. Porque exatamente a revolta vem depois disso e eles começam a tratar as pessoas dessa forma para elas se sentirem assim também. Mas como é tudo sobre eles... Então eles vão estar trabalhando em cima de tudo para marcar a tua vida de uma forma que depois você não consiga mais esquecê-los. Para vocês terem noção, esse sociopata que eu namorei, ele usava um perfume, chama Fahrenheit. Esqueci a marca, da Dior. Gente, era o cheiro dele. E eu entrava no carro e eram tantas emoções, porque era briga, daqui a pouco tava tudo maravilhoso, aquele amor avassalador, aquela coisa, daqui a pouco briga de novo, daqui a pouco aquela emoção. Eu comecei a ficar viciada nisso sem nem saber. E aquele cheiro dele, anos depois, eu ainda não sabia sobre o transtorno, gente, anos depois eu comprei o perfume que ele usava, porque aquele cheiro me lembrava os momentos bons que eu tive com ele, gente. Então assim, muitos deles vão usar um perfume, normalmente é um que eles até estudam sobre isso, porque eu sei que esse Fahrenheit, ele tem alguma coisa lá que é meio afrodisíaco, sabe? Que mexe com o hormônio da pessoa, que remete à lembrança da mãe e filho, umas coisas assim. Eles sabem, eles fazem de propósito. Então aí você pega, dá um abraço, um beijo, você vai embora pra casa, o cheiro da pessoa está na sua roupa, está em você, ok? Esse aí me deu um cachorro de presente, porque, olha, depois eu já nem tava mais com ele, porque o relacionamento durou 2 anos e pouco, mas o cachorro viveu 14 anos, entende? Mas assim, é tudo sobre eles, para eles, eles precisam que você fique lá. Se for preciso usar trabalho de macumba também, eles vão fazer sim. Por isso que é importante a gente também buscar, né? Entender da onde vem isso, o porquê que isso é gerado em nós. Existe a parte também do ato sexual. Se você teve relação sexual, é preciso você desligar o que foi ligado, porque existe a transferência do que tá nele para você, do que tá em você para ele.
E aí é desse jeito. E isso também faz com que anos depois você ainda, porque ainda tem algo, uma ligação entre vocês espiritualmente falando através do ato sexual. Isso é fato, né? Então só desligando mesmo, fazendo trabalho de libertação, que eu vou falar mais no final como, né, de verdade você sair disso com base na minha experiência, como eu consegui. Então comigo, contando um pouquinho, né, da minha experiência, meu testemunho. Eu, quando tinha 42 anos, Deus me revelou sobre o transtorno por conta de uma pessoa que estava assim, muito red flag, muitas bandeiras vermelhas, e ali eu fui buscar, Senhor, me ajuda. Fui no YouTube, como lidar com uma pessoa jerk, né? Uma pessoa difícil, uma pessoa que faz de tudo para tirar tua paz, que tenta fazer tua vida miserável. E ali apareceu o narcisista, e eu pensava, não é possível, não é narcisista essa pessoa, enfim. Até que eu me permiti e vi um vídeo também no YouTube, por isso que eu me alegro muito quando vocês falam pra mim que foi através dos meus vídeos que Deus usou pra libertar vocês, pra trazer essa revelação. E foram muitas emoções que eu senti ali, e aí eu comecei a questionar, Deus, mas como assim? Eu entendo que é trauma, mas eu também tive traumas, mas nem por isso eu saio por aí me vingando do mundo, fazendo mal pras pessoas, isso tem algo além, não é só o trauma. E aí Deus me mostrou na palavra que é o joio, que é o perverso, que é o maligno, que é filho de Satanás, né? Enfim, e aí eu comecei a entender o porquê da parte perversa que muitos deles têm, dependendo do spectrum, né? Do narcisismo, dependendo do grau, né? Então isso é sério, gente, porque eles vão de verdade vir já, antes mesmo de você entrar no relacionamento, os que são conscientes, porque assim, mesmo que alguns não tenham a consciência de que é um transtorno, eles sabem, eles têm consciência que eles são diferentes, que eles são invejosos, que eles não sentem empatia pelo outro, não se importam com a dor do outro, eles sabem que tem algo diferente ali neles. Mas os que já têm mais consciência, como o sociopata que eu me relacionei, eles já vêm com um plano, desde antes de te conhecer, eles já estão te estudando. Quando eles vêm, eles já vêm com coisas assim, coisas marcantes. É você minha alma gêmea, você é a mulher que Deus falou que ia ser minha mulher, que eu ia casar, fala até os filhos, que vai ter até os nomes, eles já vão controlando tudo, né? E você acha que é de Deus. Então eles vão criando isso, né? Aquelas promessas, aquelas coisas de planos de futuro. Você e eu vamos viver juntos para toda a eternidade. Nós vamos ficar juntos até ficar velhinho, até morrer. E eu vou sempre te amar, cuidar de você. Gente, isso tudo é forte. A gente, quem não gosta de ouvir isso, ainda mais a pessoa que você está apaixonada e acha que é amor. Não! Tudo isso já de caso pensado. Então esse sociopata, eu vou dar ele de exemplo, porque ele de verdade foi o único que realmente eu tive um vínculo traumático, que eu tive essa dependência emocional, eu sofria, que eu chorava, que eu nem sabia o porquê. Ele sempre, desde o começo, ele já veio falando pra mim coisas ali que era coisa de, nossa, como se eu já fosse parte dele, eu me sentia tão especial, nossa, ele já nem me conhece, já tá me falando que eu sou namorada dele, sabe, uma coisa assim, eu não lembro as palavras que ele usou, mas eu me sentia ali pertencente dele, sabe, uma coisa assim, de forte, de amor, de união, de, sabe, coisa muito boa. Depois, ele dava presentes, um love bombing, né? Esses também, que era o cachorro, pra eu lembrar pro resto da vida. Aniversário, ele dava presente. Ele não fazia muita coisa nessas datas, assim, pra me provocar, causar dor. Mas ao mesmo tempo era assim, ó, ele dava o presente, mas ao mesmo tempo já tinha uma briga ali depois. Ou ele me largava e saía com os amigos, entende? Na hora de ir embora, uma briga, uma confusão. Ou olhava para alguma menina e aí eu ficava me sentindo nada, e aí virava briga porque ele fazia de propósito. Sempre tinha algo para ele tentar depois tirar a minha alegria, mas de início era tudo lindo e maravilhoso, e isso me confundia muito, e eu não fazia a menor noção que eu estava me relacionando com um narcisista das trevas, sociopata. Então eu comecei a ficar totalmente apaixonada por ele.
Todo fim de semana eu ia pra casa dele, a minha vida era ele, era a vida dele, eram os amigos dele, as viagens que ele planejava, com as pessoas que era, né, do lado dele. Quando eram minhas amigas, todas as vezes ele sempre dava a entender alguma coisa, uma brincadeirinha pra me deixar com ciúmes, e aí eu não estava com elas mais por conta de ter medo dele me deixar pra ficar com elas. Ele criava isso pra me afastar das minhas amigas. Eu não deixava de ter minhas amigas, mas com ele eu evitava estar com elas, então eu só saía com elas quando ele dava o chilique e sumia ou pedia tempo, entende? E eu já estava totalmente dependente emocional dele, tudo era ele. Final de semana eu estava com ele, e era interessante, gente, porque quando estava só eu e ele, era uma paz, parecia que ele era ele quando estava só eu e ele no sentido vulnerável, sem a máscara, sabe? E vinha uns momentos que ali, pronto, era aparecer um amigo, ele já, como se eu não existisse, ele ia embora e me largava até, às vezes, na casa dele sozinha, gente. Não era uma coisa normal, né? Aí agora eu não era nada, ninguém. E eu sofria, eu chorava. Muitas vezes eu chegava num lugar, era a viagem que ele me levava, e tava todas as pessoas, só que graças ao bom Deus eu sempre me entroso bem, converso com as pessoas. Aí a tia da moça dona da casa já vinha conversar comigo, aí eu ficava ali, mas ele literalmente chegava lá, era como se eu não conhecesse ele, não soubesse quem eu era, e ele me largava, ia com os amigos dele e tudo, aí eu ia, ficava na piscina, eu sentia uma coisa estranha, mas não era 100%, Deus não me deixava, acho que, ver 100%, porque era muito ingênuo, muito inocente naquela época, gente, mas alguma coisa assim, no fundo eu sentia. Então estavam todos os namorados, com as namoradas, os amigos dele, e ele tava também comigo. Quando era na madrugada, os caras vão sair, ele me largava e ia embora, né? Então assim, eu comecei a ficar mal, não sabia mais o que estava acontecendo. Quando ele pedia tempo pra mim, eu ficava assim, sem saber pra onde ir, porque a minha vida agora era viver a vida dele. Gente, chegava ao ponto dele ler Playboy, eu passar pelo banheiro assim e ver ele com a revista Playboy e falar, não é possível, eu não tô acreditando nisso. Mas aí eu ficava lá na minha cabeça, será que eu falo, será que eu não falo? Não, vou ter que falar, porque isso é falta de respeito. Eu tô aqui com ele, na casa dele, e ele vai ficar no banheiro vendo mulher pelada. Gente, eu fui falar com ele, mas ele falou tão sério e convicto que ele só assinava, ele ainda assinava, tá, Playboy. Ele só assinava aquela revista, não era por causa das mulheres, não. Gente, eu acreditei. Era porque essa revista, as melhores reportagens, entrevistas são nessa revista. Gente, juro pra vocês, depois disso eu nem questionava mais, eu nem achava mais ruim. Tudo certo, porque ele falou tão sério, tão convicto daquilo. Então assim, gente, eles vão entrar na nossa mente, eles vão criar coisas, eles vão fazer você nunca mais esquecer, eles precisam ser lembrados, eles precisam que depois você fique lá sofrendo, porque eles vão olhar, olha como eu sou poderoso, poderosa, olha, não é porque se sentem amados, eles não estão em busca de se sentir amados, eles querem sentir que você tá sofrendo por causa dele ou dela. Olha, então eu importo, eu sou alguém, porque lá dentro eles sentem nada. É necessidade para o ego deles, para suprir as feridas que eles não se permitem tratar e curar. Então, gente, esse é um dos motivos, esses, né, que eu tô falando aqui, são um dos motivos que fazem com que seja tão difícil a gente sair disso. É uma droga mesmo, imagina você viciada numa droga pesada, eu que fui viciada em cigarro, meu Deus, vício é vício. Você tenta sair, você não consegue, você sabe que aquilo te faz mal, que o melhor é você não estar mais ali usando aquilo, fazendo aquilo, mas é mais forte do que nós, a gente não consegue. Como eu consegui parar de fumar? Clamando a Deus, orando, pedindo pra Ele, Senhor, tira de mim esse prazer de algo que não vem de Ti, me dá prazer nas coisas do Senhor. Me ajuda, porque sozinha eu não consigo. E Deus preparou tudo e Ele fez, nem abstinência eu tive. E com uma pessoa narcisista, o vício é tanto quanto pior do que qualquer outra droga. E você vai precisar da ajuda de Deus também, principalmente, para você conseguir sair desse vício. É um processo? Sim, eu demorei anos buscando e tentando.
E também é assim, ó, Deus fez, eu orei, Ele fez, mas ainda assim eu tive que me posicionar e fazer a minha parte, tomar a decisão, porque eu podia continuar fumando de novo, voltar à mesmice de antes, ou eu podia entender que aquilo não foi uma coincidência, que foi Deus agindo ali através da minha fé que foi ativada na oração, pedindo para Ele me ajudar, e a minha fé me curou diante de um testemunho de uma pessoa que Deus também curou, e ali nunca mais eu pus um cigarro na minha boca para honra e glória do Senhor. E com o narcisista não foi diferente. Com os narcisistas, porque amigas também. Na verdade, as duas pessoas que mais marcaram a minha vida foi uma amiga, que na verdade nunca foi amiga, que já é mais também sociopata para psicopata, e esse ex-namorado. Os outros foi mais tranquilo, mas assim, cada um deles eu posso analisar, de todos que eu convivi, né? Cada um usou de uma forma, né? De um jeito para estar ali, de fazer com que você fique preso a ele ou a ela, porque é tudo sobre controle e poder. Eles precisam sentir que eles têm poder sobre você, sobre a sua vida, porque eles acham que você é posse deles. E isso vem de Satanás, vem dos demônios, vem das trevas, vem da soberba, vem da arrogância, né? De tudo que o inimigo tem, e eles seguem o mesmo caminho. Aí agora, como é que você sai disso, uma vez que você sabe? Talvez você esteja aqui vendo esse vídeo e você ainda está todo dia pensando nessa pessoa, porque aí depois que Deus revela, quando eu tinha 42 anos, Deus me revelou sobre esse transtorno em referência àquela pessoa que eu falei. E daí foi me revelando na parte espiritual e tudo, agora eu ficava o dia inteiro lembrando de tudo que essa pessoa falou, de tudo que a pessoa fez. E aí Deus mostrou um, depois mostrou outra, e mostrou, e eu ficava, meu Deus, era o dia inteiro ruminando aquele, pensando nessas pessoas. E eu sentia às vezes raiva, às vezes eu sentia tristeza, às vezes eu agradecia porque eu sentia, foi uma libertação essa revelação de Deus na minha vida. De eu entender que realmente aquilo que eu via que tinha de estranho nessas pessoas não era uma coisa como eu achava que era, como acontece com a gente, de errar, somos falhos, pecamos, mas que você está buscando melhorar a cada dia e você quer fazer o melhor e você busca isso. Não, ali é caráter, ali a pessoa sabe que é o errado e ainda assim continua fazendo, e sabe que está fazendo e não se sente mal por aquilo e ainda se diverte achando o máximo, que são muito espertos e espertas, enganando as pessoas, manipulando as pessoas para se sentirem alguém. E aí, como é que fica essa situação agora? Como é que você vai se desconectar, se desligar dessa pessoa? Primeiro de tudo, o que aconteceu comigo, eu comecei a orar. Deus, tira de mim essas pessoas, né? Porque estava me fazendo mal. Eu sentia meu corpo quente, eu sentia, eu nem percebia, porque assim, eram tantos pensamentos, eram tantas coisas. E lógico, eu precisei fazer terapia, muita terapia, porque eu precisava passar pelo processo primeiro de abrir todas as gavetas, tirar todas essas coisas dos narcisistas, falar tudo que eu precisava falar, e foi muito tempo, muita terapia. Eu falo que se eu fosse mandar a conta pros narcisistas, eu já tinha comprado uma casa na beira da praia. Mas olha, glória a Deus por tudo isso, porque hoje estou aqui fazendo esse trabalho, não tem preço que pague, e é Deus usando a minha vida. Eu tinha que viver e passar por essas experiências. Por isso eu digo, se você tá aqui, pode ter certeza que você não vai sair do jeito que você entrou, e é para honra e glória de Deus, porque o Espírito do Senhor que age através da minha vida vai levar cura e libertação para sua vida. Deus me usa dessa forma. Então você vai ser liberto para a honra e glória do Senhor. Somente glorifique, agradeça a Deus e dê o seu testemunho também. É o Senhor que faz, e é porque Ele nos ama e tem misericórdia. Deus é lindo, gente. Ele é maravilhoso, e não duvide, porque Deus nos cura pela nossa fé. Todas as vezes na Bíblia que você vê que alguém foi curado, seja de dores emocionais, no físico, doenças, enfermidades, como também espirituais, sempre foi através da nossa fé. Deus fala, você foi curado, foi curada pela tua fé. E eu fui curada dos vícios também, tanto de narcisista quanto do vício de cigarro, pela minha fé, que crê naquilo que Deus faz, no milagre, nos milagres que o Senhor faz. Então, com certeza, se você orar ao Senhor, pedir para Ele te ajudar, porque sozinhos nós não conseguimos. Lembra, é um vício, gente. Vício é muito difícil. Tem pessoas que passam uma vida, a grande maioria, infelizmente, morrem de overdose. A diferença é que por drogas a pessoa acaba tendo uma overdose. Com relacionamentos abusivos, a pessoa perde a alegria de viver.
a pessoa é uma morta-viva, né? Tá num coma e então Deus desperta e acorda essa pessoa desse coma e a pessoa passa a viver e ela entende que o inimigo ele não tem poder maior do que o nosso Deus. Então, como que a gente vai fazer isso? Desconectar. Primeiro de tudo, orar, clamar a Deus, pedir socorro, ajuda dele. Agora você vai começar a se olhar, você vai voltar ao primeiro amor, você vai voltar a Deus, ao Criador, entender o seu valor, o quanto Ele te ama, Ele deu a vida dele, do Filho dele, para salvar você, para te dar a eternidade, uma nova chance. Você importa, você é especial e exatamente um dos motivos principais agora olhando também no mundo espiritual que essas pessoas vêm até nós é porque o inimigo quer fazer com que a gente saia da presença de Deus, que a gente perca a nossa fé, que a gente não viva o propósito maior de Deus, que a gente não entenda o quão nós somos importantes, valiosos para o nosso Criador. Pode perceber aí qual que é a tática dos narcisistas. Primeiro eles te encantam, ganham tua credibilidade, fazem de tudo para você sentir a pessoa mais importante do mundo. Eles vão te suprir as suas carências. Na verdade é uma ilusão, porque eles não suprem nada. Se fosse assim, se eles tivessem esse dom, eles já tinham curado eles mesmos. É tudo mentira, engano, só para te ganhar e brincar com você. Aí vão começar a te desvalorizar. Vão começar a pôr coisas na sua mente, porque aí você mesma vai e faz, porque eles vendem aquilo que eles querem que você compre, que você acredite, porque aí você mesma se destrói. Eles nem têm esse trabalho e ainda não assumem a responsabilidade do que fizeram, porque muitas pessoas já tiraram a própria vida por causa de relacionamentos abusivos e eles não se sentem responsáveis por isso. Ah, a pessoa que fez, eu não tenho esse poder, né? Mas Deus sabe de todas as coisas, Ele conhece a intenção dos corações e lá no juízo final, lá é que a gente vai ver o que vai acontecer com esses que não se arrependeram e fizeram isso propositalmente. Gente, eles podem até ter poder no sentido de o inimigo, né? Ele vem para roubar, matar e destruir, de ter tirado a vida de muitas pessoas aqui, mas a primeira morte todos passaremos, a segunda não. Eles, se não se arrependerem, sim, vão para a segunda. E aí, lá que é o inferno, que não tem mais nada de Deus, não tem mais a misericórdia, não tem mais a graça, não tem mais nada, é ranger de dentes e sofrimento para a eternidade. Então entendam, gente, é muito difícil de você desconectar, mas com Deus, com o nosso Criador, e você passando por esse processo de cura e libertação, você consegue, Deus faz, porque você está ativando o poder de Deus com a autoridade que Ele te deu, clamando, buscando refúgio nele. Não tem como não dar certo, porque é o que Ele nos ensina a fazer. Então é orar, jejuar, a guerra é espiritual. Eu anotei algumas coisas, eu vou estar lendo aqui para vocês que eu não quero deixar nada fora. Primeiro amor, Deus acima de tudo, terapia, libertação para desligar o que foi ligado, cancelar todas essas coisas aí no mundo das trevas, né? No reino das trevas que eles vivem. Veja bem, eles vão tentar entrar na nossa mente. E através de tudo isso que eles fazem, para que marque, para que você jamais esqueça. Então eles vão, seja com coisas boas, seja com coisas ruins, eles vão oscilando, mas para que você nunca mais esqueça. Seja um cheiro de perfume, seja uma música que disse que era sua e dele, seja uma roupa, um presente que te deu, um lugar que toda vez você passa ali traz gatilhos, porque você lembra dessa pessoa e você começa a ter sintomas no seu físico, porque muitos acabam deixando o transtorno de estresse pós-traumático, que eu vou falar daqui a pouco sobre por que é tão difícil relacionar, né, com outra pessoa. Gente, e como uma droga, como qualquer outra droga, precisa jogar fora. Quando eu parei de fumar, eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu fiz foi jogar o cinzeiro fora, isqueiro já não tinha mais, os cigarros, tudo que me lembrava, o cigarro que me remetia àquilo, eu fui deixando, eu fui me afastando. E para honra e glória do Senhor eu consegui. Então no começo, para mim, me ajudou muito. Eu dei tudo e muitas coisas eu joguei fora das pessoas que eu me relacionei com transtorno de personalidade. Eu me posicionei, eu dei a limpa, joguei fora mesmo. Teve uma amiga que veio aqui em casa e eu falei, ó, essas coisas aqui, tudo coisa que eu ganhei, coisa boa, bolsa de marca, que uma amiga, essa que eu falei pra vocês, me deu tantos presentes. E eu falei, ó, isso aí não vem de Deus não, viu? Isso daí é coisa carregada. Ela orou, consagrou a Deus lá e levou tudo. Falei, ok, tá ciente, eu avisei, né?
é problema dela, ela orou, consagrou, tudo certo, mas na minha casa, nada que me lembrasse dessas pessoas eu queria. No começo isso vai fazer assim toda a diferença. Hoje em dia já tanto faz, tanto fez, não muda, mas no começo sim, por quê? Porque é vício, gente. Então aquilo vai ficar trazendo gatilhos, vai fazer você ficar lembrando dessa pessoa, vai fazer você sofrer muitas vezes. No começo, principalmente com essa amiga, que ela parecia ser uma pessoa maravilhosa, dicas, ela era uma pessoa que ela não tinha paz e eu achava que aquilo era legal, mas não era, estava me gerando ansiedade. No final, logo depois que eu me afastei, que eu dei o contato zero, eu fiquei sentindo parecia ser uma tristeza, mas não era, era uma paz que eu não sentia já há muito tempo, mas era diferente do que aquela emoção, aquela coisa que parecia boa, porque era, ai, vamos fazer isso, vamos sair para tal lugar, viagem para não sei onde, não sei o quê. É porque eles não conseguem ter paz, eles não conseguem respirar e relaxar e olhar a brisa do mar, né? Sentir a brisa do mar, olhar o mar. Não! E ali eu achava que aquilo era bom. Então logo no começo eu comecei a sentir uma coisa meio estranha, assim, nesse sentido, achando que as coisas estavam meio sem cor. Foi estar repreendido em nome de Jesus. E aí eu já lembrei, porque olha gente, que me ajudou muito em relação a eu me posicionar e dar o contato zero para todas as pessoas que Deus falou para eu dar, eu dei, é libertador, maravilhoso. Você dá o primeiro passo e escolher você. Cuidar de você, sem culpa, sem nada disso que eles tentam colocar e implantar na nossa mente. Quando você tem a mente renovada no Senhor, isso cai por terra, porque quando entra a verdade, a mentira sai, tem que sair. Tudo que eles tentaram pôr lá, ó, na sua mente, agora você tem já tudo de Deus na sua vida. Por isso que não tem como você sair de um relacionamento abusivo sem passar pela cura e entrar em outro. Eu não sabia quem era narcisista e dependência emocional muito menos, então era assim, sai um, vem outro, outro. E era a fila dos narcisistas que o Satanás enviava. Agora vai esse da escala, vai o próximo, e a próxima, as amigas, e assim era. Mas também porque eu sei hoje que Deus queria, né, que eu tivesse essas experiências, fazia parte do propósito que hoje eu vivo, que é levar essa conscientização adiante. Mas tive que passar por todo o processo até chegar no perdão, e então aí passei para outro lado e comecei a viver, né, a vontade de Deus sobre a minha vida. E aí não tem mais quem te distraia, quem tire a sua paz, quem te manipule. Eu falo, gente, é incrível, né? Parece que a gente fica com medo, mais medo, depois que Deus nos revela, do que deveria ter. Porque imagina, se antes de Deus revelar, a gente convivia com essas pessoas e Deus sempre nos guardou, agora que Ele nos deu a revelação, que a gente não tem que temer mesmo. Por quê? Porque agora a gente sabe com quem a gente está lidando. Mas são os medos, os traumas que ficam ali. Porque você pensa, gente, mas no mundo tá cheio dessas pessoas. Tá, mas agora que Deus te deu a revelação, não tem como apagar isso. Tá lá, vai ficar, né? Deus fala que os filhos dele, muitos padecem por conta da falta de conhecimento, mas aí você busca conhecimento, a verdade que liberta, Jesus Cristo que morreu na cruz por nós, a verdade, que é a palavra dele, ele é o caminho, ele é a vida. Então tudo mais que não é, você estando lá nele, você vai identificar o que não é dele. Discernimento de espírito é algo que vem no pacote de presente para nós, né? Esse dom que Deus nos dá quando Ele traz a revelação para nós de quem são essas pessoas. É libertador. E uma vez que Deus me mostrou isso na parte espiritual, eu não queria mais ver essas pessoas pintadas de ouro na minha frente. Não por raiva, não por nenhum sentimento ruim, pelo contrário, desejo melhor e sonho em um dia ver todos eles salvos e que possam também estar conosco na eternidade. Mas eu sabia que não era para eu estar perto ali. Eu sabia espiritualmente quem habita ali, qual o espírito que age através dessas vidas, dessas pessoas que são mortas espiritualmente, né? Todas que não estão em Jesus não estão vivos. Por quê? Porque só a vida nele. Já são mortos. Então assim, jogar tudo fora. Eu joguei tudo fora. Não me arrependo. No início é importante sim, porque senão você acaba tendo até saudade. Aí Deus me mostrou e ali eu já vi que não tinha nada de bom, pelo contrário, aquilo era ansiedade que me trazia. E eu tava sentindo uma paz que eu já não sentia há muito tempo e aquilo foi meio estranho pra mim. Mas ali eu já pensei que tá repreendido, querer ligar de volta pra essa coisa, né? Essa coisa eu digo que habita nela, tá, gente? Não levem pro lado pessoal. Eu não. Foge da aparência do mal, Deus me libertou, então eu vou me posicionar e dei contato zero sim. Continuando.
eles vão fazer com que você tenha essa lembrança deles, tanto com coisas boas quanto com coisas ruins. É tudo sobre eles, né? E também as vozes internalizadas. Eles lançam palavras não só de coisas de futuro, de amor, coisas fortes, né? Ai, alma gêmea pro resto da vida, pra eternidade. São coisas assim que é bajulação, que é exagero, porque não é real. É realmente com a intenção de ser desse jeito que eu expliquei, que o cérebro fica tão assim, que parece tão fora da realidade, que você depois não esquece mesmo. Tudo de propósito, exatamente para manipular você, é uma lavagem cerebral mesmo, tá? As vozes internalizadas, porque isso vai mexer com a nossa mente e também com as nossas atitudes. Então tem narcisistas, gente, que eles vão fazer dieta. Por exemplo, decidiu, e muitos deles só falam que estão agora fazendo uma dieta. Agora é vegetariano. Tá, aí vão fazer todo mundo fazer também a dieta. Vai fazer todo mundo, porque tem que saber, sentir que tem o controle de manipular, entrar na mente e fazer todo mundo virar vegetariano. Só pelo prazer de achar que tá ganhando o jogo, gente. E vão investir nisso, e vão tentar, e vão tentar. Se você não quiser, não vão gostar, não. Eu já passei por isso. Mas se você passou por isso, e aí essa pessoa te induz, aí fala agora, você começa a comer coisas que a pessoa diz que é pra você comer. Você não percebe, daqui a pouco as roupas que você está usando, não é a roupa que tem a ver com você, que você gosta e sente que é você. É o que essa pessoa fala que é bonito. O teu cabelo é o corte que essa pessoa fala que é bonito. É o que ela gosta ou ele gosta. E você agora já não sabe mais o que vem de você ou o que não vem de você. Precisa voltar no primeiro amor, precisa resgatar a autoestima, a identidade, saber quem você é e livrar de todo o peso que vem desses abusos. As vozes internalizadas, às vezes é assim, ai, olha, mulher decente não senta assim, mulher decente senta assim, dobra a perna, não sei o que. Aí você sentou, você já vem a voz, ai, tem que cruzar a perna, porque mulher decente tem que cruzar a perna. Então você nem tá mais com a pessoa, mas a voz da pessoa fica ali, entende? Aí você vai pôr uma roupa, você já começa a achar com os olhos desse narcisista, mas não é o Deus olhando pra você, não é você ali, entende? Então isso é um processo de você ir aos pouquinhos, saindo disso, Deus vai curando, você vai tratando, vai buscando mais e mais do Senhor, renovação da mente, saber quem você é, o seu valor, e aí você começa a ser de verdade. Isso que eu falo, gente, nós hoje somos ainda melhores do que antes, porque antes a gente era ingênuo, a gente não tinha noção, não tinha conhecimento do bem e do mal, que existem essas pessoas. Agora Deus nos deu essa revelação. E foi para nos libertar, então somos libertas, saímos do coma. Hoje nós vemos, sabemos quem são e quem não são. O discernimento de espírito é libertador. Gente, isso é surreal, isso é algo de Deus. E com certeza se Ele deu essa revelação para você, você não está aqui por acaso, é porque tem um propósito também para usar a sua vida para levar essa conscientização de alguma maneira. Não foi por acaso, ok? Então, até o que você come, como você se veste, tudo isso vai aos pouquinhos voltando, né, à essência verdadeira de quem é você, mas agora mais poderoso do que nunca, porque tem Deus em primeiro, Deus no controle. E aí você vai começar a ser de verdade quem você é, quem Deus escolheu você para ser, quem Deus já fez você para ser. Toda aquela fraqueza que esse narcisista colocou em você, te diminuindo, que te colocou para baixo, para você achar que você não ia conseguir viver sem essa pessoa, nem saber fazer escolhas, porque eles vão fazendo gaslight, você começa a duvidar da sua própria sanidade mental. Tudo isso é uma forma de ter controle sobre você, e isso faz com que você ainda fique de alguma forma presa a ele, a ela, e isso não é de Deus. Então dá-lhe jejum, oração, dá-lhe terapia, dá-lhe cura e libertação na parte espiritual, desligar tudo que foi ligado, passar pelo processo de se arrepender pelos nossos pecados, porque sim, nós não somos perfeitos, mas acertar tudo que tem que acertar, alinhar tudo que tem que alinhar com Deus. Deus no poder, essa pessoa não tem mais poder sobre você. Joga tudo fora, sim, eu joguei, e ajuda, sim, principalmente no começo. Músicas, presentes, perfume, sim. Eles precisam deixar a marca deles impressa em você. É como uma lavagem cerebral.
tudo de caso pensado com essa intenção. Até as coisas absurdas que eles contam pra gente, aí entra essa parte de causar dor, de te decepcionar, de você sentir um lixo, porque uma pessoa que é traída, gente, isso acaba com a autoestima dessa pessoa. A pessoa começa a achar que ela não é boa o suficiente, que tem algo de errado com ela. E essa é a intenção do Satanás através da vida desses narcisistas. Mas uma vez que você tá no primeiro amor e você sabe quem você é pro seu Deus, o Criador, o Todo-Poderoso, e que você é escolhida do Senhor, escolhido do Senhor, acabou. Não tem mais narcisista que tenha poder sobre você. Até no descarte é para que você sofra, é para marcar algo em você, para você nunca mais esquecer, seja bom, seja ruim. Então, entender que essas pessoas são seres das trevas e você não vai querer nem ver pintado de ouro na sua frente. Você deseja o melhor, mas quando você lembrar, se você lembrar, porque no começo é normal, você vai ficar lembrando. Você já fala, tá repreendido em nome de Jesus, Senhor, tira essa pessoa da minha cabeça, Senhor, me guarda, me livra de todo mal. Começa a pensar só nas coisas de Deus. Quando vier um narcisista na sua mente, você começa a agradecer a Deus, começa a glorificar a Deus, começa a pensar em Deus, busca vídeos sobre a história de Jesus, sobre os profetas, sobre as promessas de Deus na sua vida, como você levar cura e libertação para a vida de outras pessoas, como orar, como tudo que Deus quer que você faça, você vai buscar. É Ele, Deus acima de tudo. Não pode estar pensando mais no narcisista do que em Deus. Então, se você puder, não se isole. Eu sei que é difícil, mas assim, o que o inimigo quer é exatamente isso. Ele quer que você não consiga mais se relacionar com ninguém, não só com relacionamentos amorosos, mas com pessoas em geral. Aí você começa a ter medo, achar que todo mundo é narcisista de início, né? Ai, será que é narcisista? E aí eu falo, gente, isso é um engano. Por quê? Porque Deus é mais em nossas vidas. Se Ele já nos deu a revelação, agora é que a gente tem que se posicionar e ser ainda mais forte. E entender que Deus nos mostrou. Nós temos esse conhecimento, discernimento. Tem medo do quê? A guerra espiritual, nós vencemos a batalha com as armaduras de Deus. Não tem o que temer, gente. É o que eles querem. Então não dê poder a quem não tem poder maior do que aquele que habita em você. Olha, ressignificar, viaje, vá, faça coisas que você ama fazer, não deixa que nada te derrube. O teu Deus é contigo, o nosso Deus é conosco, gente. Tem amigos, amigas, Deus vai trazer as pessoas certas pra você, pessoas que realmente são dele, não pessoas interesseiras. As que são interesseiras, você se posicionando, porque agora você vai saber falar não. Fazendo terapia, Deus acima de tudo, o que acontece? Se você não passa pelo processo de cura, você vai se relacionar com outros narcisistas. E aí você vai sofrer mais um pouquinho, como aconteceu comigo. E aí eu fui para outro e para outra. Até que chegou o limite e Deus trouxe a revelação. Tudo na hora perfeita dele. Agora, uma vez que você já sabe, Deus já te revelou. Agora você tem só que ficar em paz. Deus, obrigada, Senhor. Nossa, como o Senhor é maravilhoso. Muito obrigada, porque se não fosse o Senhor, jamais eu saberia quem são essas pessoas. Não tem como saber se não for a revelação de Deus, porque é algo oculto, gente. É algo que vem do engano, que parece verdade, mas não é. Então não tenha medo de fazer novos amigos. Ore, saiba que você estando no centro da vontade de Deus, buscando a Deus, sabendo a verdade, vivendo na verdade, a mentira, uma hora ela vai aparecer. Tem gatilhos ali, aí você já fala, será que é coisa da minha cabeça? Não, gente, não é coisa da sua cabeça. Você não tá paranoica, de início a gente fica meio em choque mesmo, mas não há o que temer, deixa que Deus te confirma. Sempre peço confirmação para Deus quando eu vejo que tem algo de estranho ali, é preciso conviver um pouquinho mais de perto, mas não tenha medo, pelo contrário, tenha certeza de que Deus te deu uma revelação, que é algo sobrenatural, que você hoje está blindada como nunca esteve antes, estando firme em Deus, intimidade com o Senhor, Ele vai te revelar, o Espírito Santo mostra. E aí você muitas vezes nem vai precisar se afastar, a própria pessoa não vai ficar ali porque não vai conseguir sugar. Entenda comigo agora, preste muita atenção no que eu vou falar. Revelação de Deus para nós. Por que que nós não devemos ter medo de nos relacionarmos novamente depois de passar pelo processo de cura? O inimigo, ele vem para tentar destruir
a nossa autoestima, a nossa identidade, ele traz medo para nos paralisar, ele tenta convencer a gente de fazer aquilo que ele quer fazendo você achar que é a tua própria vontade. E numa vez que você já entrou e passou pelo processo de cura, Deus te revelou quem são essas pessoas, como é esse transtorno, você já entendeu quem é você em Deus, tua identidade espiritual, tua autoestima já está restaurada, você sabe quem você é, sentimento de culpa não existe mais, porque nós sabemos que o nosso Deus nos perdoa daquilo que a gente se arrepende, então você já passou por esse processo, você está liberto, não tem por que ter medo, é o que o inimigo quer, então ressignifique isso aqui agora, para honra e glória do Senhor Jesus, porque a mentira, ela não tem poder mais sobre nós, gente. Deus revelou, nos libertou, você se permitiu passar pelo processo. Quem que os narcisistas conseguem enganar, manipular? Somente as pessoas que ainda não tiveram a revelação de Deus, tá? E as que não passaram pelo processo de cura, que não curaram suas feridas emocionais. Ali existem brechas, portas abertas para o inimigo entrar para suprir algo que ainda não foi suprido. Sabe aquela passagem que diz assim, resista ao diabo e ele fugirá de vós? O que é isso? Quando o inimigo vem, agora, hoje que você já teve a revelação de Deus, já passou pelo processo de cura, você não tem mais medo de dizer não, você sabe que colocar limites é algo saudável, você já entendeu que não tem nada de errado nisso, você entendeu que você primeiro precisa amar a Deus acima de tudo, depois a você, para poder então amar ao próximo. Você já está curada em Deus. Ele já preencheu todas as suas carências, curou todas as suas feridas emocionais. Você foi lá na raiz, na terapia, junto com Jesus, na raiz da tua infância, da tua vida, da família de onde você veio, os traumas que você passou. Quando o narcisista chega perto, depois de tudo isso, o que pode acontecer? Durante um pouco tempo, ele ou ela pode tentar ali, de alguma forma, entrar na tua mente, te manipular. Mas como você já está curada, você já passou pelo processo, a tua mente já está renovada no Senhor, nas coisas de Deus, a narcisista não tem mais poder sobre você, sobre nós. Entende como é uma ilusão? Até esse medo não existe, não tem porquê ele existir. Então não aceite mais isso sobre a sua vida. Entenda que mesmo que eles tentem, eles não vão conseguir. E como você resiste ao diabo e ele acaba fugindo de você, ele tenta trazer a mentira, você fala, não, mas a verdade eu conheço. Isso que você está falando é engano, não é verdade. Ou você nem fala nada, né? Mas só de você saber basta. E aí, quando ele tentar ou ela tentar te pôr um sentimento de culpa, você não vai se sentir culpada, porque você não está sendo responsável por algo que você não fez. E você já está livre desse sentimento, desse engano, dessa mentira sobre a sua vida. Você sabe a verdade. Então a mentira não consegue penetrar mais na tua mente, não consegue fazer com que você haja em cima daquilo. E aí você resiste firme e forte quando eles vierem tentar implantar alguma coisa por medo sobre você. Você sabe o caminho, você sabe como repreender e como pôr a fé ativada acima de tudo, crendo no teu Deus Todo-Poderoso, e aí você repreende e cai por terra. Eles não têm mais poder para te controlar. Você é do Senhor e nada toca a tua vida a não ser com a permissão de Deus. E Deus não deixa que o inimigo nos destrua quando nós estamos debaixo da vontade dEle, obedientes a Ele. Entendem como que é libertador você ter esse conhecimento? Não tem mais como eles enganarem a gente se você realmente já passou pelo processo de cura, já recebeu a revelação divina. Outros exemplos, ela pode tentar atacar a sua autoestima. Como você já está feliz e sabe que você é escolhida, que você é amada por Deus, você mesma já se aceitou, pode vir quem for falar o que for, não vai te derrubar, não vai te fazer sentir menos ou menor do que nada nem ninguém. Se tentar fazer você se sentir ruim, falar que você não é de Deus, que você é isso, que aquilo, você sabe que Deus pensa sobre você e é só isso que te importa, a graça dele te basta. Entende como o inimigo não tem mais poder nenhum sobre nossas vidas, nossa mente, quando Deus está no comando? Isso é libertador, gente, isso é cura, isso é libertação para nossas vidas.
O inimigo não tem mais poder nenhum, ele não consegue ficar ali, não consegue permanecer, ele foge de nós. Sim, tentar entrar na sua mente, te convencer que você deve fazer algo diferente do que aquilo que Deus já falou pra você. Você agradece as dicas. Muito obrigada, eu vou orar e Deus vai confirmar e seja feita a vontade do Senhor. Simples assim. Na época a gente não tinha essa consciência e muitas vezes idolatramos colocando essas pessoas acima de Deus. Mas Deus sabe a intenção do nosso coração que nunca foi essa e Ele já nos perdoou por isso. O inimigo que vem acusando, né? Então, muito perfeitos, né? Eles vêm com muita intensidade, através de repetição. Também isso vai fazer com que você depois não consiga esquecer mais as palavras, né? E a própria pessoa, os atos, as promessas. Eles precisam ser lembrados e eles vão terminar, depois eles vão voltar, eles vão te decepcionar para você não conseguir mais se relacionar com ninguém. Deus fez assim comigo, gente. Olha como Deus é maravilhoso comigo. Ele foi muito bom, e eu sei que Ele é com todos nós, mas de formas diferentes. Comigo foi assim, olha, eu lá no Brasil, totalmente presa a esse ser, e eu já não sabia mais o que fazer, e eu não tinha noção que ele era um sociopata. Já estava com ele há 2 anos e 2 meses. Deus me trouxe para os Estados Unidos, pro outro lado do mundo, gente. E o combinado era que a gente ia se casar quando eu voltasse, porque eu só ia ficar o tempo determinado que é autorizado, né, por 6 meses de turista. E eu achei que eu ia vir pra cá, eu ia estudar inglês e quando eu voltasse ia ter um emprego, conseguir um emprego melhor. Eu tinha pessoas que moravam aqui que eu conhecia, então foi a oportunidade. Na verdade, Deus já sabia de tudo, Ele já tinha tudo prontinho, planejado para eu estar aqui. E Ele ainda usou o narcisista para me motivar, porque para ele falou, nossa, 6 meses eu vou curtir aqui, fazer o que eu quero, ela nem vai saber, né? Então ele foi o que mais me motivou, porque se ele falasse pra mim não vai, na hora eu já desistiria, eu já nem ia cogitar novamente. Quando eu falei, ele adorou a ideia e me motivou tanto, e aí foi o que Deus fez. Foi muito mais fácil pra mim porque eu já estava distante fisicamente. Então eu consegui terminar com ele, depois ainda fiquei me sentindo culpada, com medo de me arrepender. Tentei até falar com ele de novo, até que uma amiga minha falou, para de ligar pra ele. Porque ele tá lá falando que você não tá bem nada, porque você fica indo atrás dele. Aí ali eu tomei vergonha na minha cara, né? Porque eu ficava com dó achando que ele tava com raiva de mim. Quando eu vi que ele tava todo orgulhoso, eu falei, então tá tudo certo, ficar com dó não. E aí eu consegui nunca mais ir atrás, né? Porque eu ficava se sentindo mal, como se eu tivesse feito ele sofrer. Na verdade, quem fez eu sofrer, na verdade, foi ele o tempo todo, até o final. E daí eu consegui desmanchar, gente, mas o ódio dele era tanto, que eu tinha pesadelo depois, porque eu sabia, a gente sente, né, espiritualmente falando, o ódio do inimigo que tava nele, queria era me matar. De tanta raiva nas palavras, me xingou de tudo quanto era nome. E aí toda vez que eu tinha pesadelo, que começou a acontecer com frequência depois disso, eu comecei a orar. Falei, Deus, me ajuda, tira da minha mente, né, essa pessoa. Entreguei pra Deus. E repreendia, toda vez eu repreendo com poder e autoridade no sangue e no nome de Jesus Cristo. Senhor, tira essa pessoa da minha mente. E assim o Senhor fez. E para concretizar, há pouco tempo, gente, olha só isso, anos e anos e anos, eu fui no curso Silk da pastora Tana Teresa, que ela veio aqui agora esse ano, e ali eu desliguei, né? Todas essas pessoas com quem eu tive, que foi ligado no reino das trevas, Deus ali através das pastoras que estavam ali me atendendo, fizeram a oração, porque você tem que confessar também os seus pecados, enfim, dos seus antepassados também, e dessas pessoas que você se envolveu, os seus próprios pecados, e aí desligou no mundo, né, espiritual o que foi ligado. Gente, que alívio, libertador. Então se concluiu, né, por completo tudo isso daí que foi antes, né, trazido à minha vida. Então, como se relacionar novamente pós-narcisista? Ele vai fazer com que você tenha traumas. Tudo isso vai trazer para você um medo de sofrer, medo de ser enganada novamente, medo de se entregar e ser uma pessoa que vai de novo te usar. E você começa a se fechar, a se isolar. Gente, medo. Isso não é de Deus, tá repreendido em nome de Jesus. A nossa fé tem que estar acima. Medo vem, acontece, mas ele não pode vencer. Ele tem que cair por terra, porque a fé está acima de tudo.
No meu caso, quando eu desmanchei com o narcisista, o sociopata, eu não tinha noção, Deus ainda não tinha me revelado. Mas, gente, não tem outra saída a não ser você passar pelo processo de cura, mas cada um tem, né, o seu limite. Eu cheguei no meu, em outro caso, em outra situação, que foi mais no profundo, e dali que Deus começou a me mostrar, porque a gente também precisa estar preparado para receber, porque não é fácil de digerir isso, não. E lógico, através de tudo isso que eles fazem no relacionamento, vai criando traumas. Muitas pessoas acabam tendo estresse pós-traumático, ansiedade, ataque de pânico. E isso daí é um processo que precisa trabalhar aos pouquinhos com Deus. Você vai se levantar de novo, gente. O inimigo não tem poder maior do que o nosso Deus. Deus nos cura, nos restaura, nos dá dupla honra, ainda usa nossas vidas para ajudar outras vidas. Ele restaura tudo, tudo. Então busque terapia. Deus acima de tudo. Mente renovada nas coisas do Senhor. Sabe por quê? Porque, olha só, como você não precisa ter medo, tá? Se relacionou de novo. Vamos dizer aí, você já tem esse conhecimento. Já passou pelo processo, tá? Cada um tem o seu tempo. Então você hoje tem Deus acima de tudo na sua vida. Você sabe o seu valor no Senhor. Você está vivendo o propósito dele na sua vida. Você tá com a tua autoestima legal. Você sabe quem você agrada ao Senhor, da sua maneira de se vestir, de falar, de se comportar. Você está buscando santidade, santificação no Senhor, você teme ao Senhor, você lê a palavra, você ora, você tem intimidade com o Senhor, temor ao Senhor. Você está no caminho certo. Trauma começa a ser curado, estresse pós-traumático vai aos pouquinhos perdendo o poder, medos não existem mais, né? No sentido de ganhar, de te paralisar. Pode até vir, mas ele não vai criar raiz ali, não vai criar ninho na sua mente, não. A fé é maior e o medo cai por terra, perde força. Então tudo isso é exatamente o que eles querem, que você fique traumatizada, cheia de medos, com doenças no seu organismo, no seu físico, no seu emocional, no seu espiritual. E aí você não consiga mais viver uma vida, não consiga viver a vida abundante que Deus tem pra você viver, então não se entregue. Gente, eu falo, é espiritual, eu falo, o inimigo tá feliz de eu estar aqui chorando e triste, de eu estar sofrendo, eu não vou dar esse gostinho pra ele não. Deus é mais, Senhor, me ajuda, Senhor, eu busco refúgio no Senhor, o Senhor fala pra não andar ansioso por nada, e eu busco no Senhor, Pai, traz as pessoas certas na hora certa, me tira disso, me cura, Senhor. Deus faz, lógico, porque é o que Ele quer o melhor pra nós. Agora você tem que ativar a fé, você tem que buscar isso, você tem que se posicionar, sim, porque Ele já te deu autoridade para isso. Ele não vai fazer tudo por você não, então você tem que se levantar, você tem que clamar ao Senhor. É um dia de cada vez, um passo de cada vez, mas não pode desistir não. Não dê o gostinho pro inimigo para te derrubar, ele não tem esse poder a não ser que você permita. Só confia no Senhor e não se preocupe com nada, não temas, Deus é contigo. Se antes mesmo de você saber quem eram os narcisistas, eu repito isso aqui, você já foi guardada, protegida. Deus não permitiu que tocasse em você ao ponto de te destruir. Imagina agora que Ele te deu a revelação que foi para te libertar. Então não permita que o inimigo te paralise, não se entregue a nada disso que o inimigo quis lançar sobre a tua mente, sobre a sua vida. Busque ao Senhor. E Ele colocará as pessoas certas na hora certa e com certeza você vai ter um relacionamento saudável sim, mas primeiro você precisa voltar ao primeiro amor e você precisa se curar, passar pelo processo, terapia e tudo mais que eu falei aqui. Assim foi comigo e hoje eu vivo o propósito maior de Deus, eu entendo o porquê eu tive que passar por tudo que eu passei e de agradecer ao Senhor, de ver todo o livramento que Ele me deu. E continua dando, porque essas pessoas estão em todos os lados, gente, mas não é porque a gente temer. Se revista da armadura de Deus, do Senhor. Se a gente pudesse se ver como Deus nos vê, soldados poderosos dele, anjos ao nosso redor, nos guardando, protegendo, livrando. Então é levantar desse lugar, se permitir recomeçar, e ter a certeza de que Deus está no comando e que nada, nenhum mal vai te afetar, nenhum mal tem poder para te destruir. A tua fé, a nossa fé é que nos faz vencer esse mundo. Então é isso, gente. Eu sei que é um processo, eu sei que não é fácil, mas é possível, essa é a boa notícia. E o inimigo cai por terra.
Gente, Jesus está voltando, vocês estão percebendo, os sinais estão todos aí. E Deus está nos preparando, capacitando para que sejamos mais e mais usadas como instrumento dele aqui nessa terra para levar cura e libertação a vidas que estão passando pelo mesmo que nós passamos e estamos superando. É isso, gente. Então eu espero ter ajudado do fundo do meu coração, que esse vídeo te traga cura, libertação e que daqui pra frente seja um novo começo, uma nova história, uma nova vida no teu caminhar aqui nessa terra, vivendo a vida abundante do Senhor. Busque o que Deus colocar o seu coração para buscar. Se você ainda não fez um trabalho de libertação para desligar o que tem que ser desligado, faça isso. Se você ainda não fez terapia, busque nosso Disque Terapia, está disponível, é gratuito. A primeira consulta vocês vão ser atendidos ali. Gente, às vezes basta uma consulta e Deus já usa a nossa vida para ajudar vocês, e aí vocês vão ser também, se permitirem e Deus assim quiser, mais um instrumento para ajudar outras vidas também, seja como terapeuta, seja na onde você está congregando, seja na sua família, seja no seu trabalho. Deus vai te confirmar. Gente, Deus é maravilhoso e Ele nos libertou. Então veja bem, por que é difícil se desconectar, vocês entenderam aí. Primeiro a gente precisa entender, Deus desperta. Aí agora você sabe o que fazer, como desconectar. Já falei tudinho, se você precisar volta, assiste esse vídeo tudo de novo, compartilha também. Abençoe a vida de outras pessoas que possam estar passando pelo mesmo. Deus acima de tudo, o resto fica tudo bonitinho no seu devido lugar. Não há o que temer, gente, somente a agradecer. Tudo que Deus já fez, está fazendo e ainda fará em nossas vidas e também através de nossas vidas. Sim, eles vão tentar fazer com que você não se sinta plena e que você jamais esqueça eles ou elas. Mas Deus, Ele faz a vontade dele sobre nossas vidas, então é isso que a gente deve buscar. A vontade de Deus, somente a vontade dele que irá prevalecer em nossas vidas e nada mais. Tem um processo, sim, mas é nesse processo que Deus vai então alinhando tudo que tem que ser alinhado. E aí, gente, é só se preparar para o melhor. E sim, é possível você viver um grande amor, mas primeiro precisa estar no primeiro amor. E também você conhecer quem é você de verdade e você se amar. Aí sim você vai estar pronta a amar ao próximo. É isso. Eu espero que tenha ajudado muitas vidas. Deixa aí o seu comentário, o seu carinho e que os próximos vídeos também tragam tudo isso para a vida de vocês. Me alegra muito poder ouvir, saber que de certa forma eu faço parte também desse processo de vocês. Eu agradeço a Deus por todas as coisas e sempre agradeço a Ele por me permitir fazer parte disso. O Senhor é maravilhoso e vocês vão ver o que Ele fará também na vida de vocês e através da vida de vocês, se assim vocês ficarem firmes nele. Só temos a agradecer ao nosso Pai. Eu vou orar aqui. Pai amado, muito obrigada, Senhor, por todo esse vídeo que foi aqui transferido, todas as informações que o Senhor colocou ao meu coração. Oh, Senhor, eu creio que cura e libertação foi gerada aqui nesse vídeo e que muitas vidas a partir de hoje, a partir de agora, não terão mais nenhuma opressão, nenhuma dor na alma, seja no físico, seja no espiritual, Pai, que as pessoas possam buscar a Ti, que elas possam viver na intimidade do Senhor, que elas possam estar curadas no físico. Eu repreendo com poder e autoridade no sangue, no nome de Jesus, toda enfermidade, toda doença vinda através de relacionamentos abusivos, através do inimigo que tentou colocar ou até mesmo colocou sobre a vida de muitas mulheres aqui, homens também, Senhor. O Senhor é o Todo-Poderoso, o Senhor é o Deus que cura e nós cremos e buscamos em Ti, Senhor. Toda dor no emocional, Pai, depressão, ansiedade, ataque de pânico, doenças autoimunes, tudo aquilo que nós sabemos, a tristeza que eles tentam implantar, decepção, medos, Pai, cai por terra agora, em nome de Jesus, Senhor. Pai, guarda-nos, continue nos protegendo, nos livrando de todo o mal. E que nós possamos sair daqui renovados na Tua presença, tendo a certeza de que o Senhor é conosco. Então quem será contra nós? Ninguém tem poder maior do que o Senhor em nossas vidas, Pai, e é a Tua vontade que prevalece. E somos gratos eternamente pelo que o Senhor já fez, Pai, está fazendo e ainda fará. Obrigada, Pai, em nome de Jesus Cristo. Eu te peço essas coisas e te agradeço. Amém. Amém. Beijo no coração. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.